sou fisioterapeuta, delegada do CREFITO 3 e também represento o departamento de sono da Sobrafir e atuo atualmente no laboratório de sono da Uninove, Universidade 9 de Julho, com também desenvolvendo pesquisa, tudo sempre relacionado à apneia do sono. Depois eu comento um pouco para vocês, porque a gente está desenvolvendo uma coisa inovadora lá, bem legal, que vai complementar o tratamento, e eu estou bem feliz. O que eu sempre gosto de falar, eu gosto que os fisioterapeutas e os terapeutas ocupacionais se situem, né, saibam quanto nós somos no país, onde nós estamos, de onde viemos, né, para onde vamos. E hoje em dia nós somos 262 mil, sendo 240 mil fisioterapeutas e em torno de 22 mil terapeutas ocupacionais, formados aí por 400 instituições de ensino. E o que a gente tem que se situar muito bem é que a Organização Mundial da Saúde preconiza que se tenha um fisioterapeuta e terapeuta ocupacional a cada 1.000 habitantes. E se você olhar a população pelo IBGE, 206 milhões, a gente sabe que isso não existe. Então, tem um mercado ainda muito amplo, a gente tem muito que explorar, tem espaço para todo mundo, e a gente tem muito que crescer, a população ainda está muito carente. Falando, então, da minha área. Foi um presente para mim hoje no meu aniversário poder falar sobre os distúrbios respiratórios do sono. Eu sempre também falo da parte política, porque é uma área que a gente tem que validar. Então, no departamento de sono da Sobrafir, nós submetemos um documento ao COFITO, né, o Conselho Federal, para que a fisioterapia respiratória do sono seja validada. Então, a partir daí, a gente levantou o coro, quantos estimamos que em torno de 1.000 profissionais atuem com sono. E o COFITO falou, bom, então, se já existem 1.000 profissionais, nós vamos validar. Essa palestra acaba sendo totalmente inovadora, porque ninguém tem sono na faculdade, na universidade, né? Por enquanto, só quando eu vou dar palestras, ou os colegas da área também vão, que você tem uma aula de sono. Eu fiz minha especialização no INCOR em 2004 para 2005. Aliás, tem várias pessoas queridas aqui. E foi lá que eu tive o primeiro contato com sono. Senão, eu não ia saber. A gente pega paciente de UTI que está com queda de saturação. Por exemplo, eu passava plantão 7 horas da noite, chegava às 7 da manhã, eu passava plantão, o paciente em área ambiente, saturando 98, chegava de manhã, ele na nebulização 5 litros. Eu queria morrer. Aí eu falava, o que está acontecendo? E aí, quando eu comecei a dar o plantão noturno, você vê que o paciente dorme, ronca, faz apneia, cai saturação, e ele está semi-monitorado ali, às vezes a gente vê que ele faz uma arritmia, e a gente trata a queda de saturação, e não a apneia, né, em vez de colocar um CPAP. Porque a gente tem aquela visão de CPAP que só expande via aérea, inferior, pulmão. A gente quer expandir via aérea superior. A apneia acontece aqui principalmente no palato mole, base da língua, o úvula. É uma colapsidade ali do palato mole durante o sono. Então, é importante, principalmente o fisioterapeuta respiratório, ter essa atenção. E, então, o que é a apneia? A apneia obstrutiva do sono é uma queda de 90% do fluxo, por mais de 10 segundos, né, por pelo menos 10 segundos, seguida de queda de saturação de em torno de 3%. Os eventos mais comuns são a apneia obstrutiva do sono, a hipopneia, que é uma redução de 30% desse fluxo, já com queda de saturação, e o HERA, que é um termo mais novo, aí citado pela Academia Americana, que é o aumento de resistência da via aérea. É uma doença que acomete em torno de 30% da população em geral, e nos grandes centros como São Paulo, etc., acomete até 40%. Isso no Brasil. Nos dados da população mundial, atinge em torno de 40% a 60%. Então, é um problema de saúde pública que merece tratamento, merece até tratamento pelo SUS, e hoje não existe. Então, a gente ainda faz um trabalho de formiguinha aí no CREFITO, na Sobrafir, porque a gente precisa ainda validar como um problema de saúde pública, em seguida, validar o tratamento, a fisioterapia respiratória do sono, e depois chegar para atender a população. Então, ainda é um caminho longo, mas que é muito prazeroso, é muito recompensador você tratar o paciente de sono. Então, eu trouxe para vocês verem,
porque basicamente o que a gente recebe no consultório é uma polissonografia dessa com resultado, em que o índice de apneia e hipopneia varia de 5 a 15, é considerado leve, de 15 a 30, moderada, e maior que 30 apneias ou hipopneias por hora é considerado grave. E por que grave? Porque, durante a noite, o paciente está pior do que acordado. Ele para de respirar, não entra oxigênio, o sistema simpático é estimulado, tem aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, então libera adrenalina, e, enfim, ele é uma bomba relógio ali. E é isso que a gente recebe lá no consultório. Então, para ilustrar aqui para vocês, o número de apneias totais por hora, a média de segundos que ele ficou sem respirar e o tempo máximo que ele ficou. É um dos exemplos. Ou ainda, se vocês preferirem, a gente pode olhar esse monte de cobrinha aqui, que são os traçados da polissonografia, que é o exame do sono. Então, tem o eletroencefalograma, tem aqui também os sensores de olho direito e esquerdo, porque durante o sono REM existe um cruzamento dessas curvas, e é quando a gente sabe que é depois de 4 horas de sono. Na verdade, sim, eu não vou me aprofundar porque não tenho tempo, mas o sono ele tem 4 fases, sendo 3 mais superficiais, e a quarta, que é o sono REM, que é o profundo, que é quando a gente sonha, quando tem liberação do hormônio de testosterona, hormônio leptina, etc. É nessa fase. Então, o sono, que parecia uma coisa passiva, que você deita e dorme, na verdade, é uma atividade superativa do organismo. Então, ele precisa ser muito valorizado. Um dos trabalhos que eu faço é passar visita nos médicos, inclusive cardiologistas, porque eles são os prescritores de check-up. E aí ele vai lá e pede um check-up do paciente, põe os gordinhos na esteira, lá, quase morre, e não pede um check-up do sono, não pede uma polissonografia. Então, ele está vendo meio-dia da pessoa, não está analisando essa pessoa como um todo. Então, a gente precisa que esse exame, apesar dele ser um pouco caro, um pouco difícil, porque você usa um aparelho individualmente para cada pessoa, a gente precisa estabelecer isso numa rotina. O check-up do sono tem que ser incorporado no check-up também. Então, o que a gente recebe é isso. Aí tem o eletrocardiograma, sensor de queixo, para verificar bruxismo. A gente analisa a frequência cardíaca, também dá para analisar se teve alguma arritmia. Tem os sensores de tíbia, que também é para síndrome da perna inquieta, também a gente pode avaliar aí. E o sensor de fluxo, para ver se teve obstrução desse fluxo, se o ar parou de passar ou não. O sensor de tórax e abdômen, que a gente verifica se teve na apneia obstrutiva, depois da apneia vem um aumento do esforço tóraco-abdominal ali, então a gente também pode avaliar. E a gente não deve se ater só àquele resultado da conclusão, a gente tem que saber avaliar uma polissonografia. Tem também o de abdômen, como eu falei, e aqui a saturação, em que a gente vê a queda. Geralmente, depois de uma apneia, a gente observa aqui a queda de saturação e depois a retomada dela. E o sensor de ronco também, porque todo apneico obstrutivo ronca, mas nem todo roncador tem apneia. Então, também, às vezes, pode ser, sim, só um ronco. Aí, na anamnese, o que a gente precisa? Avaliar esse paciente. E eu sugiro que todos incluam, nas suas avaliações, a avaliação do sono, porque isso vai interferir no rendimento dele em qualquer atividade, seja a reabilitação neurológica, a reabilitação ortopédica. Então, a gente pergunta para ele os dados de histórico de vida, comorbidades, qual que é a queixa, faz uma avaliação física. E aí, o que a gente se atenta mais é no ronco, presença de ronco, sintomas nasais, se ele refere a algum evento noturno, como engasgo, se ele tem algum sinal diurno, que é hipersonolência, por exemplo, e se ele é a posição corporal, porque a gente sabe que se ele deitar de lado, ele já ronca 50% menos. Então, a gente sempre se atenta, já tem questionários validados que são super fáceis de ser aplicados também, que eu vou mostrar. Que é, por exemplo, esse aqui, o questionário de Berlim, em que ele tem 3 categorias. Uma que avalia ronco, uma que avalia os sintomas de cansaço durante o dia, e se ele tem pressão alta e pressão alta tratada. Uma coisa que a gente observa muito na prática é que a gente coloca o CPAP
ele para de roncar, às vezes ele está tomando 3 remédios para hipertensão e a gente desmama essa medicação, né? A hipertensão refratária, que não melhora com medicamento. Então, assim, a gente tem que olhar, porque é algo muito valioso a gente investigar o sono desse paciente. Esse aqui é um questionário mais básico, que é a escala de sonolência de Epworth, que é para doenças no sono em geral, né? Então, são 8 perguntas fáceis. Por exemplo, se ele dorme sentado, lendo, vendo TV, sentado em um lugar público, como passageiro de carro, deitado para descansar à tarde, sentado conversando, sentado calmamente após o almoço, se estiver no carro. E aí, se der mais de 10, a gente já coloca ele como um provável paciente que precisa fazer uma polissonografia, porque ele pode não ser só por apneia, ele pode ter insônia, pode ter síndrome da perna inquieta, pode ter distúrbio de sono REM, enfim, tem uma infinidade de doenças do sono também. Mas a gente, como fisioterapeuta, a gente atua mais na apneia do sono. Outro sinal clássico também que a gente avalia, e agora no meu trabalho lá na Uninove é com laser, e a gente está avaliando muito o malampate, é esse indicador que tem na UTI, que é indicador de intubação, mas a gente faz o modificado no consultório, em que a gente pede para o paciente abrir a boca e não colocar a língua para fora. E aí, quanto menor o M do McDonald's ali, maior a gravidade da apneia, porque a gente engorda para fora, né? A apneia está relacionada a 90% com obesidade, a gente engorda para fora, engorda para dentro, e também começa a comprimir as estruturas da via aérea, que são bem estreitas. Outra coisa que a gente faz bastante também é analisar a circunferência de pescoço. Em mulheres, se é maior de 41 centímetros, já é um indicador. Homens, maior de 43. O malampate, sonolência, também circunferência abdominal, porque a gente sabe que essa gordura visceral também está muito relacionada à apneia. E a retrognatia também, que é um indicador de apneia. E aí, como que a gente trata? Né, que é o que eu vim falar aqui, um pouquinho das inovações. Né? Aí hoje ainda é meu aniversário, aí fiquei filosofando, porque o CEPAP começou em 1982, eu nasci lá também, aí comecei a fazer um paralelo aqui, sabe como é que é, né? A cabeça viaja. E, enfim, o que é o CEPAP? Né? Que agora é esse pequenininho, bonitinho aqui, que já foi um trambolho. Ele é um gerador de pressão positiva, que é a centímetros de água, igual lá da UTI que a gente usa. A gente pode soprar numa vasilha com 10 centímetros de água e você vai ter o mesmo efeito do CEPAP. Né? Só que ele é um gerador de fluxo eletrônico, bivolt, enfim, super pequenininho, e que vem evoluindo aí como celular, quase. Praticamente a evolução dele é como celular. A gente está com um lá no stand do Crefito 3, se vocês quiserem experimentar, tá? Fiquem à vontade. Então, ele gera essa pressão positiva na via aérea e impede o colapso. Ele mantém aquela via aérea pérvia. E aí passa o oxigênio, não tem toda a repercussão cardiovascular. Ele pode ser de pressão fixa ou automática, né? Ele hoje em dia ele vai buscando a melhor pressão de conforto e menor colapsidade para o paciente. E também pode ter alívio, né, no ciclo respiratório, que gera um conforto para paciente, às vezes, com claustrofobia, etc. E é a terapia padrão ouro, nível 1 de evidência científica. Então, e é total a praia do fisioterapeuta, porque não tem medicamento que melhore. Claro que mudar os hábitos de vida também, fazer a reabilitação do sono como um todo, que é a atividade física, diminuir a gordura visceral, higiene do sono, lá, que é a terapia comportamental, melhora, mas o padrão ouro, tirar com a mão, é usar o CEPAP. E é um paciente muito legal de tratar, porque você acaba acompanhando ele para a vida inteira. Ele começa a usar, às vezes, CEPAP com 25 anos e vai usar até 90. Então, e hoje, por enquanto, é totalmente no particular que a gente trata esse paciente. Então, é um paciente legal de tratar. Então, mantém a via aérea pérvia, evitando o colapso, evita também as variações de pressão intratorácica, que também prejudicam aqui a função cardíaca, normaliza a atividade simpática. E também isso é uma das coisas que a gente está estudando lá na Uninove, que é aplicar o mapa para a gente avaliar toda essa função cardiovascular desse paciente. Melhora a sonolência e também reduz agentes anti-inflamatórios. Então, é bem legal. Quando o CEPAP, às vezes, não dá certo, ou o paciente tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica associada, a gente parte para um BIPAP, que é o binível, né, que são 2 tipos de pressão diferentes, na inspiração e na expiração. E ele também pode gerar maior conforto, às vezes, paciente que tem claustrofobia, dificuldade de adaptação.
né? Então, ele é mais indicado para cardiopatias graves e enfisema pulmonar. Mas você olha assim, você vê que é o mesmo tipo de aparelho, né? Eu trouxe um de cada fabricante para vocês entenderem aí. E também a gente usa na síndrome da hipoventilação da obesidade e a síndrome de Ondini, que é caracterizada aí por hipoventilação alveolar congênita. E no caso de não adesão ao CPAP. E o que ele gera, então? Os benefícios aí da literatura são redução do índice de apneia e hipopneia. A gente busca a normalidade, que é menos de 5 eventos por hora. E aí a gente tem melhora objetiva e subjetiva, porque o paciente fala, nossa, melhorei muito, estou esperando muito bem, nossa, minha vida mudou. Eu falo que também a gente não é Igreja Universal, mas a gente restaura o casamento em 5 dias, porque o cara está dormindo, está dormindo lá na sala, tá lá com o cachorro, está lá fora, porque ninguém aguenta ele roncando, e a gente coloca o CPAP e tira com a mão, é bem legal. Então, melhora a qualidade de vida, melhora a arquitetura do sono, lá, as 4 fases, né, que elas não são cíclicas, mas você tem que passar por todas elas e permanecer umas 2 horas no sono REM. Reduz a pressão arterial, melhora a função cognitiva, porque a gente também vê vários executivos, às vezes, que a gente atende, que dorme no meio de uma reunião, começa a ter problema de memória, né, de sedimentação da memória, porque ela é feita durante o sono. Reduz a pressão arterial, pulmonar e sistêmica, e reduz... E aí, aqui, a gente tem várias controvérsias, porque teve um estudo SAVE que mostrou que o CPAP não reduz tanto assim o evento cardiovascular, mas foi um estudo multicêntrico cheio de limitações. Então, mas foi o furão do Congresso. E também reduz, então, o risco de acidente automobilístico, porque a segunda causa de acidente grave é dormir no volante, depois do álcool. Reduz a nictúria, porque também reduz a estimulação simpática, e aí reduz a vontade de fazer xixi à noite também. Diminui a atividade simpática também durante o dia, porque não tem essa sobrecarga cardíaca, né? O coração, coitado, é o músculo que se mexe o tempo inteiro, e durante a noite que ele quer bater lá 50, 60 vezes, ele acaba indo para 120 por conta da apneia, então, a hora que a gente põe o CPAP, isso melhora. Reduz os mediadores inflamatórios, melhora a recorrência de FA após cardioversão e melhora os parâmetros metabólicos aí como um todo. Então, onde que a gente pode atuar? Então, é isso que eu gosto de pensar aqui, que vocês pensem comigo, tanto fisioterapeuta quanto terapeuta ocupacional. A gente pode atuar muito no sono, né? Não só no CPAP, mas a gente pode atuar na prevenção, com awareness, divulgando isso para a população. Mesmo que eu atenda ortopedia, se eu fizer 3 perguntas para o meu paciente sobre o sono dele, eu já estou despertando nele essa consciência. Nossa, mas eu tenho que me atentar ao meu sono? Né? Então, às vezes, você está lá, a terapeuta ocupacional, na luta para ele voltar às atividades, né, Dri? E você não pergunta sobre o sono, você não vai conseguir avançar, né, se você não tratar isso. A gente também pode atuar em laboratório de sono, com auxílio de diagnóstico, como um técnico, né, desde que certificado aí pela Associação Brasileira de Sono. Você pode instalar e tirar esse equipamento e você analisar fazer o pré-laudo dessa polissonografia, na adaptação de CPAP e BIPAP e no follow-up de pacientes. É um paciente para a vida inteira, gente. Então, assim, você tem que cuidar bem dele, fidelizar ele. E a gente sabe que aí tem 10% só dos 30% aqui, por exemplo, no mínimo em São Paulo, diagnosticado. Então, a gente tem que investir em prevenção e conscientização para a gente conseguir chegar nesse paciente, que esse paciente não está nem fazendo polissono. Então, ainda é difícil tratar. A gente também atua na ergonomia do sono e no marketing clínico e vendas aqui nos fabricantes. Vocês podem ver, está a Philips, tem a Resmed, está a Cefam, tem a Drive, e tem a Fisher Paykel, todas aí, que são as principais fabricantes, fora os China, né, que estão em todas. Não sei como é que eles não fizeram óculos lá da Maria. Enfim, então, a gente pode atuar aqui. Se vocês forem nos estandes, vocês vão ver, como nos fabricantes de ventilação mecânica. O cara que manja do algoritmo, que sabe indicar para o paciente, é o fisioterapeuta. Né, o fisioterapeuta respiratório, ele é o cara. Então, não adianta os engenheiros fazerem melhores algoritmos, o médico escrever CPAP num papel, que até, sem menosprezar, mas minha filha de 6 anos também escreve CPAP num papel, põe um carimbo e entrega. Agora, quem faz isso acontecer?
Quem monitora esse paciente? Quem tem tempo para isso? É o fisioterapeuta, no caso, e o terapeuta ocupacional, com a mudança de estilo de vida, com a higiene do sono, com a terapia comportamental. E o que a gente precisa? Estudar. Estudar, investir em ensino. Eu tenho 2 plataformas online e não está dando conta. Assim, é uma carência muito grande, porque não tem na universidade. Então, é um trabalho de formiguinha, mas, a longo prazo, eu imagino uma disciplina lá de sono, né? Estudos do sono, na nossa universidade. Então, a gente tem que investir em awareness, em ações que promovam saúde, né? E uma das coisas que a gente gosta de fazer é de ir no parque, para pegar esse paciente que está lá, às vezes, achando que está cuidando da saúde, que ele está arrasando lá, e é um momento que ele está sensível, ele está pensando em saúde, e aí você pergunta para ele, o senhor dorme bem? Nunca pensei nisso. Então, se ele não dorme bem, o exercício, a atividade física dele não vai render tanto, enfim, impacta muito, né, na atividade de vida diária. Outra coisa que a gente está trabalhando, esse aqui é meu conselheiro, o Demóstenes, cadê ele? Me desaconselha sempre. A gente está trabalhando na lei da apneia, porque também, como eu falei, é um problema de saúde pública, que ainda não é validado, e o governo não quer validar. Por quê? Porque o CPAP é muito caro para você, não para você comprar no particular, mas a hora que você olha 206 milhões de pessoas, e você imagina que 40% delas vão ter apneia, que você precisa fornecer o CPAP, é caro, né? Então, quando a gente olha individual, olha o público A e B, ok, mas, enfim, então ainda é um trabalho de formiguinha também, em que é importante se fazer. A gente tem que estar nessa área também. Por quê? Senão eles validam lá a lei que você tem que fornecer o equipamento. Ah, não, passou a lei, de repente, que até o Haddad sancionou a primeira parte da lei, em 2016. Só que o que acontece? Sem o profissional para adaptar, o botão mais importante do aparelho é o fisioterapeuta, né, que vai programar. Então, não adianta eu querer fornecer, e aí eu vou gerar um outro custo, que às vezes acontece. Né? Às vezes tem um hospital vazio, que não tem equipamento, e tem gente, e eu já vi hospital, lá em Manaus mesmo, que a gente foi, porque a gente vai para o CIFIR, lá para o Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória, tem um hospital cheio de equipamento e não tem equipe para trabalhar. O cara não sabe mexer no tomógrafo, comparar um tomógrafo de R$700 mil, e ninguém sabe ligar o negócio, não tem um profissional. Então, não adianta. Então, a gente tem que pensar no contexto como um todo, ter uma visão global. Não é só ficar lá olhando o paciente, ele está roncando, não está, tchau, senhor fulano. Não. Olha em volta, olha tudo que envolve essa doença, por exemplo, né, e todas as doenças. Então, lá no laboratório de sono, esse aqui é um exemplo da polissonografia. A gente tem lá no Hospisono também, esse aqui é o LC6. E, então, o paciente dorme bem. Hoje em dia é bem tranquilo de dormir, você coloca os sensores aqui, de eletroencefalo, a cinta abdominal, o oxímetro, e o paciente dorme bem. Consegue dormir, a gente consegue monitorar. Tem muita discussão de se fazer no laboratório, se fazer em casa. Eu gosto de casa porque é onde o sono acontece. Mas tem casos graves que a gente precisa estar no laboratório, que a gente tem que estar monitorando. Também pode se fazer em criança. Hoje em dia, a obesidade infantil está muito alta, e também síndrome de Down é muito associada à apneia do sono. Então, também é indicativo. E o que a gente faz, né, que até tem o técnico lá, o Alexandre, o que ele faz? Tirou o equipamento, orienta. Tem que orientar esse paciente. Né? Claro que ele não vai dar uma prescrição, mas vai orientar como foi a noite de sono dele e tal. Então, assim, a gente tem que sempre fazer algo a mais. Não é só instalar um aparelho e tirar. Não é isso. O paciente quer entender. Ele tem fome de conhecimento do que está acontecendo, por que ele dormiu com esse monte de treco na cabeça, por que ele dormiu fora de casa. Às vezes a esposa lá fica surtando lá, entendeu? E a adaptação de CPAP, que é onde a gente vem evoluindo muito aí, cada vez mais, junto com a indústria, né? Porque um não funciona sem o outro. Então, o feedback dos profissionais que adaptam o CPAP é que muda aí, todo o rumo desse mercado. Então, a gente atua na orientação do equipamento, e pressão é pressão. Claro que tem o automático hoje, que ele é super moderno, ele vai medindo pressão, respiração, qual que é a melhor pressão, tira uma média e tal. Às vezes, no sono REM, ele precisa de mais pressão, ele aumenta, é muito bacana. Mas, com pressão fixa, que é o basicão lá, ele funciona também. Então, só para vocês saberem. Aí a gente testa pelo menos 3 tipos de máscara, porque existe a facial, a nasal e as almofadas nasais que eu vou mostrar.
Então, testo o vazamento, testo o conforto, vira de lado, vira para cá, para avaliar essa via aérea aí, para ter uma ideia de como vai ficar durante a noite. E ensina o cuidado, porque também ele precisa lavar depois esse equipamento, essa máscara não dura a vida inteira, né? Então, ele precisa cuidar. E sempre o que a gente procura é envolver um familiar, porque às vezes a gente vê que o paciente capotou lá, a esposa vai lá e coloca o CPAP, e aí é vida, aí o negócio funciona. Então, a gente tenta, no consultório, simular uma noite de sono ali, pelo menos para ele deitar e sentir o aparelho. Tem paciente que cochila ali na nossa mão. A adesão na literatura é indicada já como positiva com maior de 4 horas de uso. E, às vezes, se o paciente é mais velhinho, fica em casa, vai tirar a siesta, a gente já recomenda que ele use também. Indica também tratamentos complementares, tem a acupuntura do sono, tem fonoterapia, tem a terapia comportamental, tem a terapia posicional, enfim. Também a gente é um paciente multi, como todos, né, na verdade, mas ele é bem multi, o paciente de sono. Então, aqui são exemplos das máscaras. Esse aqui é o triângulo nasal, que é uma das mais utilizadas, que tolera bem a pressão, e é mais fisiológica, porque a gente respira pelo nariz, não respira pela boca, né? Então, no hospital, a gente tem mania, às vezes, de estar acostumado a usar essa daqui para evitar vazamento, que o paciente, às vezes, está meio sonolento, às vezes lá você precisa pôr a facial. Mas a gente tem já estudos mostrando que a facial empurra a mandíbula para trás, a língua cai mais, obstrui mais ainda, aumenta a pressão, é mais desconfortável do que a nasal. E os pílons, que principalmente a mulherada aí adora, porque parece uma trombinha de elefante ali, você nem parece que está com nada, né? Então, os dados da literatura aí de adaptação é em torno de 29% a 83%, é bem variante assim, no mundo, né? Tem lugares que se adaptam então, mais facilmente, outros não. E a Academia Americana aí preconiza maior de 4 horas, 6 horas é nosso objetivo. E também, ela sempre, apesar de não ser validado, tudo que for estratégia de conforto, também a Academia Americana sugere. Aí, no follow-up do paciente, né, depois eu vou mostrar ali a evolução do CPAP, principalmente lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? O governo dá o CPAP para todo mundo lá, uma maravilha. Só que o pessoal começou a vender o CPAP, não usava o CPAP. E aí, como é que você faz? Então, eles criaram um cartão de memória, que é tipo um chip, para ver se essa pessoa estava usando, que era tipo um dedo duro. E, hoje em dia, ele virou o must do equipamento, né, porque você consegue ver quantas horas ele usou, qual o índice de apneia e hipopneia residual, se teve vazamento, se teve HERA, se teve hipopneia. Por exemplo, aqui, a média do índice de apneia e hipopneia, depois do CPAP, piorou. Então, tem alguma coisa errada. Nesse caso, a gente trocou a máscara da facial para a nasal e o paciente parou, voltou a ter menos de 5 eventos por hora. Esse aqui também é um outro exemplo de armazenamento de dados, em que a gente vê aqui a média da pressão, máxima e também mínima, aqui a fuga, aí tem o percentil 90, aqui, que se teve muito vazamento, etc., que aqui estava tendo, então esse paciente estava com dificuldade de adaptação, e o índice de apneia e hipopneia dele que continuava grave. E, se você pegava a polissonografia, piorou. Então, eu trago esse exemplo, porque o CPAP não é milagre. Não adianta ele ir lá comprar o CPAP na internet e falar, estou usando, dormi. Ele não sabe, né? Ele precisa ser monitorado. E depois chega vários para a gente com isso, fala que o equipamento é uma porcaria, porque ele teve uma experiência ruim. E a literatura diz, 1 semana de uso prediz 1 ano. Então, essa primeira semana, a gente tem que pegar o paciente no colo ali e ficar totalmente mesmo à disposição dele. E é isso que a gente faz lá na Physical Care. A gente interage com esse paciente na primeira semana, monitora também durante todo o tratamento, fica ligando para esse paciente. Eu trabalho com isso daí já faz 12 anos, e lá em 2006, quando a gente começou, eu escrevi no LX lá, alugo CPAP. Aí veio um 300 e-mail. Falei, nossa, é isso aqui que eu vou fazer na minha vida, né? Aí, eu estava acostumada com lá no Incorzão, lá, eu via o paciente melhorar, eu olhava o raio-x depois. E eu inventei até uma doença, que chama ataque isquêmico de ansiedade. Eu tenho uma ansiedade que é ferrada, né? E aí o paciente ia embora. Falava, tchau, Fernanda, obrigada. Aí eu falava, tchau, seu fulano. Depois você me conta, hein? E ele ia embora, eu ficava desesperada. Será que esse cara está usando? Será que eu usei a máscara certa? Será que eu não usei? Aí me deu um faniquito, no 3º dia eu comecei a ligar. E aí, seu fulano, você usou? Como é que tá? Porque eu me dava um feedback, mandava e-mail, eu respondia.
E aí a gente criou lá um sistema de acabar monitorando esse paciente. E a gente viu o quanto isso é importante, porque às vezes se eu pegava ele no terceiro dia, eu conseguia reverter. Eu conseguia readaptar ele, conseguia trocar uma máscara antes dele ter uma experiência ruim. Então, é muito bacana, e é muito relacionamento, né? Isso é muito importante para o paciente ficar ativo no tratamento. Lembrando que é uma doença crônica não transmissível, que são as maiores doenças que mais crescem e que mais trazem problemas, né, para a gente de saúde. Então, a gente tem que tratar ele o resto da vida. Então, no marketing clínico, né, convido a todos aí a se candidatarem para as vagas dos fabricantes. Tem a Philips, que comprou a Respironics, que é americana, a Resmed, que é australiana, Fisher-Paykel, que é da Nova Zelândia, a Drive, que chegou agora também, que é americana, e a Cefam, que é francesa. Então, vocês podem escolher onde vocês vão trabalhar. O fisioterapeuta brasileiro é o melhor fisioterapeuta do mundo, porque ele sabe, além de respiratório, ele sabe motora. É um cara que estuda algoritmo. Você vem já da ventilação mecânica, ainda mais se fizer uma escola boa aí, que nem Cor, você vem que vem. Né? E você vem curiosão lá, você quer ver o gráfico, você quer ver a curva de fluxo do equipamento. Você quer discutir, quero ligar para o médico, me solta que eu vou ligar para o médico. Então, é bem legal. E aí a gente tem que explorar e inovar, porque ainda tem muita coisa. Por exemplo, o meu trabalho lá agora é de laser. Eu comecei a aplicar o laser na via aérea, eu vi que estimulou o colágeno e melhorou a flacidez. Fiz um piloto, que agora eu registrei lá no Clinical Trials, lá meu protocolo, né, que eu brinco. Mas, e se isso der certo? E se isso melhorar a adesão? É um aparelho só que eu posso usar em 500 mil pessoas. Então, assim, a gente está super feliz, também convido todos a conhecerem lá o laboratório, que era do Dr. Luiz Vicente, e agora está com a gente. E também, para a gente ter essa visão, porque no ambiente hospitalar já é do fisioterapeuta a não invasiva. Saiu dali e vira uma festa. Tem fono, tem enfermeira, tem tudo. Então, assim, por isso também, nada contra, elas sempre colaboram. Porém, elas não sabem o detalhe que a gente sabe. Então, assim, do mesmo jeito que se eu for tratar uma ferida, etc., eu também não sei. Então, a gente tem que delimitar. Né? Claro que o conhecimento ele é mútuo, mas a gente tem que ter algumas delimitações para otimizar o tratamento. Né? Então, juntem-se a nós na luta aí pela não invasiva no ambiente fora do hospital. E o que é legal hoje? É o telesaúde, a telemedicina. Então, a gente está lá lindo agora, ainda mais que, no longo dos anos, você vai juntando mais de milhares de pacientes. Aí você abre seu computador, vê lá quem está verdinho, quem está vermelho. Então, eu vou dar atenção principalmente para quem? Quem está vermelho, porque ele não está usando. E ele está lá nos Estados Unidos, meu paciente. Eu posso mudar a pressão dele daqui, porque eu vi que caiu, que ele fez a apneia. A gente não é igual, né, o resto da vida. A gente muda de um dia para o outro. A polissonografia, para ser correta, ela deveria ser feita 30 dias consecutivos, para você ter uma análise, pelo menos, do mês do cara. E a gente faz uma à noite e acha que diagnostiquei. Não. Né? Então, aqui é muito valioso esses dados de acompanhamento. Né? Aqui também é um artigo lá da Sobrafir que a gente fez, justamente visando validar a atuação do fisioterapeuta respiratório. Né? Então, aqui é um exemplo para vocês que mostra que, sim, a gente tem melhores resultados quando é acompanhado com o fisioterapeuta na ventilação não invasiva, do que o paciente que simplesmente pega o aparelho e vai embora. Esse daqui é um pôster também, então eu ponho para estimular todo mundo a fazer, que foi um relato de caso, uma coisa simples, mas a gente estudou 2 pacientes que estavam com a máscara nasal, com a máscara facial, e eles aumentaram o índice de apneia. E a gente trocou a máscara e reduziu. E, às vezes, ele vem com a prescrição do médico. Máscara facial. Não quero. Se ele não tem obstrução nasal, eu já ligo para o médico logo de cara. Né? Enfim, tanto que a gente consegue apresentar uma coisa simples também. Então, assim, descomplicar, pensar no simples, pensar no fisiológico, que é respirar pelo nariz. Mas o pneumologista, principalmente, vem da vivência de hospital, ele quer a máscara facial. Então, esse daqui é só para ilustrar aí os casos, que foram 2, em que a gente trocou a oronasal pela facial e melhorou o índice de apneia e hipopneia que tinha aumentado. Outra coisa também que a gente tem que fazer é promover cursos teóricos e práticos para pôr na mão. Por isso que eu fiz questão de trazer o equipamento para vocês mexerem lá no estande do Crefito. Por favor, dirijam-se. E aí, a evolução aqui, que eu fiz um paradoxo hoje com a minha vida, aqui, filosofando.
Esse aqui é o Dr. Colin Sullivan, que eu também, no ano passado, encontrei ele no Congresso Europeu. Ele criou o CPAP em 1980, e aí o paciente dormia no laboratório e ficava alguém segurando lá para ele. E foi assim por 2 anos, e eles observaram que melhorou, zerava o índice de apneia e hipopneia. Então, a partir daí, eles começaram a matutar em como fazer esse equipamento que o paciente pudesse utilizar na casa dele, porque ele dorme onde? Na casa dele. Eles chegaram a pensar na época, esse paciente vai ter que dormir em outro lugar, né? Ele vai ter que, sei lá, fazer uma clínica de dormir. Então, aí onde tudo começou, a pressão positiva aqui, 1980, como eu mostrei. Vamos dormir lá numa clínica de dormir? Não. Um paradoxo aqui, um time de hóquei lá dos Estados Unidos ganhou, que nunca ganhou, nem sei quem é. Enfim. Aí aqui o CPAP eletrônico foi inventado em 1981 e ficou até 1985 para que ele fosse comercializado, para que ele fosse para o domicílio. Então, né, hoje a tecnologia é mais rápida, mas você vê quanto tempo demora. E imagina o desespero, a ansiedade. Você fica ali, você sabe o que fazer, você quer fornecer para o paciente, mas você não consegue porque você não tem a tecnologia ainda. Então, é um paradoxo mesmo com o computador, aqui com a Microsoft, com a evolução, porque era um trambolho pesado, que você regulava ele, você não sabia que pressão que dava, e não tinha o chip. Então, você não sabia se o paciente estava usando ou não. Você perguntava, ele falava, estou usando. E não estava. Então, aí o governo americano exigiu a colocação do chip, que virou o algoritmo, que virou... Você vê. E as tecnologias, eu estudo muito as inovações, elas nunca vêm da pergunta principal. Quando você quer criar uma coisa, você não cria, você cria outra coisa que serve para outro negócio. Então, por isso que esses brainstorms são fantásticos, eu frequento muito esses eventos de startup, eu estive no TEDx lá com o Dr. Geraldo Lorenzi, que também é do sono, com o Abílio Diniz, os caras que discutem longevidade, inovação, e é que nem toda inovação ela vem da junção de 2 coisas. Um cara fez o celular, o outro fez a internet. Juntou celular com internet, pum! Smartphone. Então, um fez o rádio, outro fez o carro. Carro com rádio. Uhul! Entendeu? Você não vê um carro sem rádio. Então, você não tem prazer de dirigir um carro sem rádio. Então, as inovações, elas seguem esse fluxo. E as inovações na saúde, especificamente, para essa nossa ambição da vida longa, da vida plena, não sei o quê, elas são muito significativas e é um mercado muito amplo. Então, assim... depois eu vou gravar lá uma entrevista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, tem que frequentar a feira hospitalar. É a maior da América Latina, é aqui onde tudo acontece. Então, a gente tem que associar a indústria com o profissional, porque é a gente que vai mandar no equipamento. Então, em 1990 só que fizeram um umidificador. Você vê, então o cara ficava ressecado lá na via aérea, nem sabia ainda qual que era a pressão que estava usando. Em 1994, criaram a máscara Pylon, a primeira Pylon. Então, em paradoxo, aqui também foi criado o primeiro computador com a tela que você podia usar em casa, né? Aqui, que mais? Continuando, então, aí o umidificador foi acoplado, porque esse umidificador daqui era o primeiro que foi da Fisher-Paykel, o HC150, que existe até hoje, que você tinha que pôr ele à parte do equipamento, ele era de outro fabricante, era meio gambiarra, que a gente se vê até hoje aí. Aí, então, em 95, acoplaram o umidificador. Aí, enquanto isso, aqui, o Forrest Gump ganhava o prêmio de foto, melhor foto. E criaram em 2007 só, olha lá, e eu comecei a trabalhar com isso desde 2005, em 2007 só criaram o automático, que é esse que lê a pressão, a respiração. Então, você vê a evolução. E no mesmo ano que foi criado o smartphone, pra vocês terem uma noção. E aí, agora, a partir daí, o negócio não para, né? Já tem a umidificação aqui da traqueia aquecida, já tem o primeiro mini CPAP, que, independente do fabricante, ele ficou bem pequenininho, com o umidificador acoplado. Então, aqui ilustrando a evolução, eu já estou acabando, do que aconteceu e o que vem por aí. Porque a minha sensação agora que eu tenho é que um dia o CPAP vai ser... E o celular vão ser a mesma coisa. Eu tenho a sensação que qualquer dia eu pego o meu celular, ligo uma traqueia, põe no nariz e acabou. Eu tenho muito essa sensação. Porque o negócio está diminuindo. Agora, se vocês forem ver aqui na feira, tem o AirMini e tem esse Dream Station Go, lá na Philips.
Você fala, meu, o negócio está muito pequeno, você pode usar. Eles fizeram os trabalhos comparando com o CPAP tradicional e é a mesma coisa. Então, o negócio você põe no bolso e vai embora. E tudo monitorado por aplicativo de celular. Então, está evoluindo junto. É muito bacana. Então, eu trouxe aqui os fabricantes. Tem essa Transcend também, que foi o primeiro que começou. A gente sabe que sempre o primeiro, ele fica lá, ninguém liga para ele, né? Aí, de repente, vem os monstros e detona. Tem esse daqui, que é da Breas, que é um outro fabricante, que também eu que acompanho o mercado. A Breas foi vendida para a GE devolveu. Quando você vai no Congresso Europeu, é muito engraçado. É tipo o jogador que trocou de um time para o outro. Então, a evolução é muito legal. É aqui para vocês verem como vem reduzindo. É silencioso, menos de 25 decibéis. Então, aqui, você levar mesmo no bolso para viajar, né, passando ali na bandeja do aeroporto, cabe na mala, tanto feminino quanto masculino. Lógico que você precisa ainda do tubo de ar e da máscara, mas, enfim. E aí, para concluir, então, falando de terapia comportamental, que a gente tem sempre que associar é a higiene do sono, porque o sono não é só ali tratar a apneia. A gente precisa estabelecer uma rotina, porque, às vezes, o paciente tem uma insônia associada, tem um distúrbio de sono REM, etc. Bruxismo, precisa, às vezes, da placa intraoral associada com o dentista. Então, a gente estabelece um horário para dormir, que é que nem criança. É rotina, rotina. Né? Os hormônios começam a ser liberados no mesmo horário. Se você consegue estabelecer aquela rotina, beleza. Você evita tudo que tenha descarga adrenérgica 2 horas antes de dormir, né? Porque, senão, você estimula aí o paciente a ficar acordado. Tentar comer leve umas 3 horas antes de deitar, até porque também tem refluxo gastroesofágico que pode gerar fibrose pulmonar. Evitar de praticar atividades físicas, porque também estimula, né, todo o sistema simpático. Evitar, que é o que é difícil hoje, evitar TV, tablet, etc. Porque a liberação da luminosidade evita a liberação da melatonina, que é indutor de sono, que é o hormônio indutor de sono. Então, assim, o ambiente tem que estar escuro. Se puder tirar até aquele botãozinho da NET, eu recomendo tirar. Colocar, a gente que está estudando laser, está lá no laboratório, até as ondas eletromagnéticas do celular, a nossa cabeça é uma antena. Então, a gente recomenda pôr em modo avião também, para ter uma redução aí da atividade cerebral. Tomar um banho quente, tomar um chazinho de alface da avó também é sempre bom para induzir o sono, né? Evitar a cafeína. E outra coisa também que a gente faz é terapia em postura. A gente tem até a Silmara lá, que é a personal do sono, que às vezes aparece no Bem-Estar lá com a gente, que é bem legal, porque você põe o cara de lado, ele já ronca 50% menos. Então, ela põe todos os coxins, ela pega os dados antropométricos e alinha esse paciente, é bem bacana. Esse daqui é um que a gente desenvolveu lá na Physical Care, que é um travesseiro que tem 3 lâminas, né, baseados também nos dados antropométricos da população, que é muito variável. A população brasileira é uma das que mais varia. Né? Então, você precisa ter essa opção de poder tirar uma lâmina para esse paciente conseguir acoplar. Quem não conhece é o Augustinho. Augustinho Carraro, o bebê da caixa de luva. E aqui a gente tem o orifício de encaixe do ombro, por exemplo, porque facilita ele dormir de lado. Porque, às vezes, ele fica mal posicionado, vira de bruço, acaba arrancando a máscara. E também tem 2 orifícios bilaterais para evitar de tampar a válvula exalatória, e tem um velcro aqui, que você joga a traqueia para trás. Tem uma máscara Dreamwear que agora faz isso sem precisar do velcro. Às vezes o paciente se enrolava na traqueia e acordava sem o CPAP, e a gente não sabia por quê. E, então, também aproveitando para divulgar a minha plataforma de curso online, a Liga Nacional do Sono, que começou da necessidade da gente reunir o pessoal da área de sono. A gente começou a querer fazer uma liga virtual agora, porque tudo é virtual. E conseguimos. A gente conseguiu mapear aí que tem em torno de 1.000 fisioterapeutas fazendo sono. E a gente mandou esses dados para o COFITO, junto com o recadastramento. Então, também acessem, conheçam lá. Tem um curso de extensão universitária bem legal, de 6 módulos, com 120 horas, que já deixa você meio apto a trabalhar. E, falando também de empreendedorismo, quem é da Sobrafir tem desconto. E, falando de empreendedorismo também, eu convido depois vocês, que a gente relançou agora com a Philips, o Physioflix, que é um Netflix da fisioterapia. Então, a gente trabalha com seriados. A Apneia do Sono, temporada 1,
Aí tem uma trilogia da doença, depois tem o top 5 com o tratamento, é bem legal. E é uma forma interativa e meio lúdica. Então, e a gente quer estar onde a pessoa está, que é no celular, que é na televisão. Então, a gente tenta proporcionar essa facilidade. A Philips está com a gente, apoiando. Então, as licenças são dadas gratuitamente. Que eu dei uma de Robin Hood aí. Cobrei da Philips para dar para os fisioterapeutas, porque a gente é pobrão, né? A gente se ferra bastante, terapeuta ocupacional também. Então, a gente precisa de uma ajudinha aí para a gente estudar. E rolou, super rolou. Aí a gente vai ter mais um ano com mais 1000 licenças aí para a gente rodar. Tá bom, pessoal? Então, empreendam-se, estou à disposição para dúvidas. Super agradeço, Adriano. Eu acompanho já há 15 anos a questão do trabalho com sono, desde a partir da Unifesp lá e depois com os filhotes da Unifesp, né? Tem Sorocaba, um instituto e tal. E dentro dessa área de ciência, né, de estudo, a gente tem a questão do desempenho ocupacional e dentro o sono como área do desempenho ocupacional. E isso por si só, já traz o terapeuta ocupacional para o contexto. Então, dimensionando um pouco a sua apresentação, eu consegui enxergar claramente um trabalho respiratório, né, que a Sobrafir encabeça muito bem com vocês e com os estudos, e eu tenho a área de terapia comportamental, a higiene do sono, a própria ergonomia do sono, acho que o TO entra um pouco também, e eu tenho uma visão, eu queria ouvir de você, porque é sempre uma luta trazer o terapeuta ocupacional para esse ambiente, né, ou para essa área, para esse estudo, que isso é mais evoluído lá fora, nos países de primeiro mundo, e aqui a gente ainda precisa crescer bastante nessa parte de comportamento. Eu enxergo ela muito ligada também ao cognitivo e ao motor, porque se você não dorme bem, você não evolui bem, e, por consequência, não desempenha bem suas atividades cotidianas. Eu queria ouvir um pouco a sua experiência nisso, se tem algum relato de trabalho com TO aqui no Brasil e como que é no mundo. Alô, som. Então, o que eu vejo de terapeuta ocupacional, ele atua muito quando é aquele paciente de trabalhos em turnos. Eu não coloquei aqui também porque ia pesar, né? Mas quem troca o dia pela noite, tem o ritmo circadiano alterado, eu já vi um terapeuta ocupacional atuar nessa área, e pior que agora eu não me lembro, porque faz uns 10 anos, que foi lá em Minas Gerais, porque eles tinham os caminhoneiros de uma empresa que passavam com o terapeuta ocupacional por conta desses trabalhos em turnos, porque alterava todo o ritmo biológico dele e ele rendia menos no trabalho. Ele também não rendia em casa, nas outras funções, e até hoje assim, é uma área ainda pouco explorada. Fora daqui, a gente tem aquela sua colega que começou a explorar bastante, ela atua de igual para igual, porque praticamente igual ao trabalho do psicólogo, né, a terapia comportamental, porque você estar ali com aquele paciente no dia a dia para que ele estabeleça uma rotina de dormir, para que ele trate aquela insônia e você explorar o algo mais dele, né, que ele se poupe nesse trabalho. Tem um outro estudo também que eu vi de terapeuta ocupacional, que é com policiais. São policiais que também eles são submetidos a estresse e tem um protocolo que mostra que antes ele entra melhor que a população no geral para trabalhar na polícia, e quando ele sai da polícia, ele sai muito pior do que a média dele de idade. Então, porque eles trabalham, e o terapeuta ocupacional atribuiu isso aos trabalhos em turnos, fora o estresse que o policial passa ali na rua. Então, a experiência que eu tenho são essas duas, da empresa de ônibus lá, e do policial, que tem o terapeuta ocupacional. Eu teria uma outra questão, mas eu só vou colocar, acho que fica de reflexão. Ok, a gente tem um padrão de higiene do sono, mas eu enxergo isso também como uma necessidade grande de evoluir nesse aspecto, porque hoje você tem um homem contemporâneo que precisa produzir e também se cuidar. E aí eu tenho um exemplo que é meu, por exemplo, hoje, eu sabia que eu não ia poder realizar uma atividade física durante o dia, eu perdi 1 hora de sono e fui para uma ergométrica, sabe? Então,
eu acho que o quanto a gente precisa se adaptar também a essa necessidade maluca aí, né, desse mundo capitalista, que a gente precisa produzir Com certeza, e se cuidar e pensar em como se adaptar, né? A televisão é a grande vilã, porque desde 1950, quando ela começou, a gente vê que vem reduzindo cada vez mais o tempo de sono aí. Então, eu fico à disposição, super agradeço, pessoal, e venham pro sono.